Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui. E a nossa irmã Jaque me ligou e eu fui dar a resposta bem tarde, porque, glória a Deus, né? Eu estou com um celular que o dia que ele quer falar, ele fala. O dia que ele não quer, ele não fala mesmo. Aleluia! E eu demorei a dar a resposta para a irmã Jaque. Mas Deus é fiel, né? Estamos no culto de família, falando sobre reconstrução, né? Restauração, não é isso? E eu comecei a orar, pedir ao Senhor uma palavra. E Deus me deu assim, eu gosto de falar, né? Meditando no que Deus está falando comigo. E no culto da família, né, que é esse culto de hoje, nós temos que ter o cuidado, né? E eu quero ler com os irmãos Gênesis, amém, capítulo 27, alguns versículos que falam sobre Isaac, né? E sobre Raquel, a preferência de filhos. Aí é que está o perigo, né? Quem tem um só, né? Mas se não tiver outro, tenham cuidado. A palavra de Deus diz que Isaac, né, amava muito a Esaú e fazia diferença entre Jacó. Por quê? Esaú era caçador. E Jacó já ficava mais em casa, em companhia com a sua mãe. Cada um tem um temperamento. A gente sabe que filhos, né, cada um tem temperamento. E aquele que é mais agitado, com mais, a gente dá uma atenção maior, porque a gente vê, né, que tem outros filhos que é tão obediente, é tão calmo, é tão tranquilo, né? Verdade. Mas aqui a gente vai ver que quem fez acontecer o ciúme entre Esaú, né, foi o pai e a mãe. A preferência, cuidado com as nossas preferências. Porque às vezes, irmão, não é nem que prefere, mas às vezes cuida mais daquele, e o outro que não sabe por que você está cuidando mais daquele, vai se constrangindo. E vai dizendo assim, minha mãe ama mais fulano do que eu, né? E ele vai se resguardando, né? E diz assim, né? Gênesis 27, que Isaac mandou Esaú fazer um Isaac. Isaac viu que já estava assim, bem idoso, e aí diz, e aconteceu que quando Isaac envelheceu, os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse, meu filho, ele disse, eis-me aqui, e ele disse, eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim uma caça. Faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, traze-o para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. Aí entra a mãe, Rebeca, escutou quando Isaac falava com seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Rebeca e Jacó engana Isaac. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo, eis que eu tenho ouvido teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo, traze-me uma caça e faz um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes que eu morra. Lá em Gênesis 25, um pouco lá na frente, Deus faz uma promessa e diz que o mais velho iria servir o mais novo. E às vezes Deus fala algumas palavras assim pequenas e a gente não toma muita atenção e pode vir causar um dano, um prejuízo na família. E apareceu esse conflito entre os irmãos Esaú e Jacó por causa dessa distinção. E a palavra de Deus é bem nítida em dizer que o pai amava mais a Esaú e Rebeca amava mais a Jacó.
E quando eu estava meditando nessa palavra hoje, eu conheci algumas coisas e fiquei assim, Senhor, o que eu vou falar? O irmão me falou de 7. Eu me lembro que quando meu esposo estava aqui na igreja, ele gostava muito, ele fez um estudo lindo sobre 2 Crônicas 7:14. E ele falou assim, tremendo a palavra, né? Que nós acabamos de ler, que está em 2 Crônicas 7:14. O que está escrito lá? Abre a sua Bíblia. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Nós somos o povo de Deus? Sim. Chamamos pelo seu nome. Mais o que? Se humilhar. E orar. E buscar a minha face, não é isso? E se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei, né? Perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. É uma palavra que a gente vê assim, né? Cotidiano. Mas se a gente parar para meditar, é Deus que está falando. Se o meu povo se chama pelo meu nome, pelo nome de Deus, se humilhar, ele está pronto para ouvir. Eu creio, Jesus. E o que aconteceu? Deus fez essa promessa e houve esse atrito entre esses dois irmãos por causa dos pais. Não foi ninguém que falou, a Bíblia fala claramente, por causa de preferência. Um gostava mais de Esaú, porque Esaú era caçador. Mas o filho mais novo, né, estava sempre em casa com a sua mãe. E por causa dessa preferência, aconteceu coisas tremendas na vida desses dois irmãos. E para restaurar, só Deus poderia fazer a restauração entre esses irmãos. E muitas das vezes, irmão, é o Espírito Santo que faz aquela restauração na nossa vida quando a gente se decepciona com o irmão, quando a gente se decepciona com o irmão mesmo carnal. Quantos irmãos carnais não falam um com o outro? É verdade, Jesus, misericórdia de nós. E nós precisamos pedir misericórdia. É verdade, Jesus, nos ajuda. Eu tenho dito, Senhor, me ajuda, não deixa eu ter preferência. Eu tive 3 filhos. O Luiz Carlos, o irmão sabe, que Jesus preparou meu filho, ele estava morando comigo. E Deus começou a trabalhar, mas eu não entendia. E ele chegava na cozinha, minha mãe, a senhora já disse isso aqui. Eu digo, já, Luiz Carlos. A senhora já meditou, veja o que Deus está falando. E foi o mês que Deus começou a trabalhar e Deus levou o meu filho. Mas eu fico assim meditando, irmão, que o cuidado, porque quando a gente tem uma família conturbada com certas coisas, a gente precisa ter muito cuidado. Deus não vai lhe dar carga além daquilo que você possa suportar. Eu digo para mim mesma, às vezes eu estou assim, Senhor, vou fazer, vou acontecer. Aí depois o Senhor para de dar o seu jeitinho, porque eu estou no controle. E começou, aí Rebeca, né, chama Jacó, faz ele mentir. Ele, mas meu pai, ele pode não estar enxergando, mas o meu irmão é muito cabeludo e eu não sou. E ela arma uma estratégia para ele ir ao pai. E quando o outro sai para caçar, ela prepara, é a mãe que prepara o guisado ao sabor do pai. E aí ele chega lá, né? Já voltou da caça, meu filho? Ele já, meu pai. Mas ele lutou com a mãe. E se meu pai reconhecer? Minha mãe, ela disse, não vai não, meu filho. Pode ir, que está tudo preparado. A roupa, o cheiro, tudo era de Esaú. Mas o pai não tinha uma visão, estava muito debilitado na visão. E aí comeu aquele guisado e abençoou com todas as bênçãos. Quando ele sai, quem entra? Esaú. Aí Esaú entra com guisado, né? Para o pai, todo alegre.
Aí o pai fica temeroso. E naquela coisa, no versículo em Gênesis 27, veja aí o 41. E aborreceu Esaú a Jacó, seu irmão, por causa daquela bênção com que o seu pai tinha o abençoado. Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então eu matarei Jacó, meu irmão. Né? Eu vou matar, vou esperar meu pai, ele vai morrer, ele já está entrando em dias, mas eu matarei o meu irmão. Olha, irmão, o perigo que é. Muitas das vezes nós precisamos ter atenção, cuidado para não matar o irmão na igreja. É verdade, Jesus, misericórdia. Foi comprado com o sangue de Jesus. Verdade. Foi perdoado. E às vezes, por causa das nossas emoções, do nosso sentimento, nós podemos falar uma palavra e matar aquele irmão. É verdade. Que custou o sangue de Jesus. E Jesus vai requerer de nós. Bom é que se a gente se arrependa antes, né, irmão? Verdade. E Deus sempre é misericordioso. Porque a palavra de Deus diz assim, ó. Que as misericórdias de Deus são mais causa de não sermos consumidos. Eu não sei se os irmãos já passaram por essa experiência, mas eu creio que sim. Há muitos irmãos que têm facilidade de pedir perdão. Que ele está quebrantado. Ele sabe que ele não merece, ele foi perdoado. Então, se ele tiver que pedir perdão a uma pessoa, um irmão, um marido ou um filho, ele vai lá e pede perdão quebrantado. Já tem outros que só sabem falar desculpa. Desculpa não é a mesma coisa de perdão. E a gente precisa entender essas coisas. Há muitas pessoas que têm muita dificuldade. Perdão não é para toda hora. Meu irmão me perdoa, meu irmão me perdoa. Não, perdão é uma coisa muito séria. Verdade. Jesus foi cravado na cruz para perdoar, pelo poder do seu sangue, toda a humanidade. Então, se nós estamos aqui, é porque eu sou bonzinha? É porque você é bonzinho? É porque Deus nos amou de uma tal maneira que deu. Verdade. E nós precisamos suportar a fraqueza um dos outros. É verdade, Jesus. Se Deus revelar alguma coisa, falou com você, você está inquieto sobre a vida da irmã Mirta, não fale com ninguém. Porque é ruim quando você sabe através de outras pessoas. Aí você vai e senta aqui, irmã Mirta. Olha, irmã Mirta, está na minha mente assim. Nós vamos crescer e vou abençoar a irmã, porque Deus está usando. E muitas das vezes, irmão, Deus manda recado, Deus fala. Pai não manda recado, pai fala. Você manda recado para o seu filho? Você vai falar com o meu nome, sua menina? Catarina. Aí ela vai falar para mim falar para Catarina. De maneira nenhuma, irmão. Então Deus hoje falou tremendamente, você estava para lá. Aquela não era para a irmã, não era para mim e para você que estava no culto. Amém. E Jacó ficou, né? E ele disse, Esaú disse, quando meu pai falecer, eu vou matar o meu irmão. A Bíblia fala claramente. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção. Qual foi a bênção? A bênção de Esaú era da primogenitura, não era isso? Então, primogênito, tudo para ele é em dobro. Porque ele abre a madre da mãe, né? O romper para a criança nascer. E quando ele veio cansado, estava lá feito um guisado dele, ele falou para o irmão, meu irmão, me dá um pouquinho desse guisado. Só se você me der a sua primogenitura. Porque ele sabia. E às vezes a lei do engano, irmão, é muito séria. Ninguém pode ficar na casa do Senhor por engano. É verdade, Jesus, misericórdia. Quando Deus fala e a palavra ardeu no seu coração, pode
Pode crer que Deus vai cumprir. Porque Deus não mente. Ele não é um filho do homem para que minta e nem se arrependa daquilo que ele falou. Porventura ele falou e não faria, ou diria e não cumpriria. É se segurar na palavra. Aleluia. Porque muitas das vezes, irmão, as pessoas nos amam, vê situações que nós estamos passando, mas não tem, naquela hora da emoção, irmã, larga isso aí. Deus não quer isso aí para você não, irmã. Irmã, não é de Deus não. Mas você sabe a profundidade do que Deus está falando comigo? É verdade. Se eu estou passando num processo, é porque Deus sabe que Ele está trabalhando em mim e na minha casa. Amém, Jesus. E muitas das vezes, irmã, a gente quer mostrar mais amor do que o Senhor. E nós precisamos entender o que eu estou passando. A irmã de Mana, a gente está passando até pior. Mas eu não sei, mas eu olho que o meu é mais sério, né? Mas quando o Senhor diz assim, ó, eu vou cumprir, eu vou restaurar, eu vou fazer. O que é que nós temos que fazer? Esperar. Verdade, Jesus. É verdade. E eu não vou dizer assim, irmã, não, que muitas das vezes já quis chutar o balde mesmo e cair fora. E aí, quando eu dobro o joelho, que eu vou orar, o Senhor diz assim, Mirtes, minha filha, quando você parar de dar o seu jeitinho, eu vou agir. E nós sempre temos um jeitinho, né? É verdade, Jesus. Seja Misericórdia. É Tem verdade. situações que a gente quer dar o É nosso verdade, Jesus nos jeito. E ajuda, por Pai, com causa sabedoria desse e graça. jeitinho, a bênção já está na porta, mas Deus demora a abrir a porta. Então, quando o Senhor falou, né, um lar restaurado por Deus, nos perdoa, é onde Jesus, aqueles estão em harmonia. Muitas das vezes, eu não sei, irmãos, às vezes a gente olha e diz assim, mas o marido é crente, a esposa também é, né? E aí o inimigo diz, ó, tá vendo? O seu tá lá no mundão fazendo e acontecendo. Mas talvez, com certeza, aquela irmã não teria condição de passar aquilo que eu é verdade, ou você está passando. Isso é verdade. Tem um coro que diz assim, conta pra Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanime com a sua cruz. Mas porque tu precisa, conta pra Jesus. Verdade. E aí, né, ele começou e por causa desses pais fazer essa diferença. E quando ele entrou, que foi levar o guisado para o pai, ele ainda fala para o pai, pai, não tem nenhuma bênção para o senhor me dar. Ele disse, meu filho, já entreguei todas as bênçãos, estendi a mão sobre o seu irmão. Você vai servir ao seu irmão, irmã. O mais velho, mas ele não valorizou que ele era o primeiro e por causa da fome, ele deu a sua primogenitura para o seu irmão. O que Deus quer falar com isso? Uma vida restaurada, junto do altar. Aí eu me pensei naquela mulher samaritana, né? Aí Jesus vai para o poço, manda os discípulos ir para lá, e Jesus senta, e ela só ia naquela hora, porque nenhuma mulher ia. Aí quando Jesus começa o diálogo, me dá de beber, ela reconhece, mas como sendo tudo, Jesus falar comigo, uma mulher samaritana, porque Deus não vê a aparência, ele vê o coração. Aleluia. Amém. O coração daquela mulher estava machucado, estava muito ferido. E aí ela começa a conversar, aí o Senhor diz para ela, se tu beber dessa água, tu vai tornar ter sede. Mas a água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. O que o Senhor estava falando? Não era
dessa água natural, não. A água que sacia a nossa vida, a nossa sede espiritual, só o Senhor tem esta água. Verdade. E aí começou a conversar e perguntou para ela, vai em casa, chama teu marido. Ela disse assim, eu não tenho marido. Aí o Senhor, falaste muito bem, porque tu tiveste 5 e o que agora você está não é teu marido. E aí o Senhor, é a única vez na palavra, irmão, que a gente vê Jesus se revelar diretamente. Eu sou Cristo, eu sou aquele que meu Pai enviou para salvar a humanidade. E ela ficou tão radiante que ela voltou na cidade, fez um pavorô, ela chamou, todo mundo veio para ver Jesus. E quando Jesus começou a falar com a sua voz doce, mansa, disse que a cidade toda, aqueles homens disseram, agora mulher, não é pelo que tu fala, é porque nós temos ouvido. A palavra fluiu nas nossas vidas. E agora a gente vê Jacó, né? E com essa preferência, matarei o meu irmão. Que palavra dura, hein? Quando meu pai falecer, vai estar tudo preparado. Rebeca manda ele para outra cidade, chega lá, ele casa, tem família e tudo, mas chega um dia que Deus fala com ele, volta para a tua terra. Irmão, voltar e saber o que está lá esperando é muito difícil. Ele tinha enriquecido, ele tinha muitos gados, tudo, filhos, ele mandou os gados na frente, pessoal, e aí lá vem Esaú. 400 homens. Na mente dele, esse pronto, ele veio para me matar. 400 guerreiros. E eu fui que enganei. Mas antes disso, disse que ele entrou e foi orar. E disse que ele botou uma pedra na cabeça. Né? Aí disse que apareceu uma escada. Ele viu os anjos subindo e descendo. E naquela hora, ele teve uma experiência com Deus. Irmão, enquanto uma pessoa não tiver uma experiência com Deus, pode estar na igreja, pode vir para a igreja, pode ser batizado nas águas, pode tomar Santa Ceia. Eu digo por experiência própria que os irmãos aqui me conhecem. Mas se não tiver uma conversão genuína do Espírito Santo, não se liberta. É verdade, Jesus me passa um tempo, depois volta para o mundo. Mas a palavra de Deus diz assim, ó, crê no Senhor Jesus Cristo, completa aí, igreja, será salvo. Tu e a tua casa. A minha fé é firmada nessa palavra. Amém, Jesus. A minha fé está firmada nessa palavra. Quando ele me começa, eu digo, olha, Senhor, eu creio, está escrito que vai ser salvo a minha casa. Aleluia. E nós precisamos entender isso aqui. Precisamos dizer ao Senhor verdadeiramente, Senhor, tu és aquele que faz coisas tremendas. É sim, e Jesus. quando Esaú, né, passou o tempo e diz que ele vai se encontrar com seu irmão, uma coisa mais linda é a restauração pelo Senhor. É verdade. Às vezes a pessoa está jogada, a mãe está orando, o pai está orando, a mulher está orando, o marido está orando, jogado nas drogas, no lamaçal. Mas você está ali, Senhor, está escrito. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, eu levei meus filhos e apresentei na tua casa. Eu só converso com Deus assim. Amém, Jesus. Meus filhos são consagrados para ti. A minha parte, com tanta deficiência, mas eu mostrei, ensinei o caminho. Se eles saírem e forem lá para o mundo, Senhor, mas eu creio que tu vai retornar. Amém. E às vezes falta essa confiança, irmão, na palavra de Deus. Nós precisamos praticar. E quando lá vem, aí o Senhor fala com ele, volta para a tua parentela. Aí ele, ó, mas ele já tinha tido encontro com Deus. Mas mesmo assim que a gente tem encontro com Deus, a gente vacila, não passou. Diga aí, irmão, tem hora que a gente não treme na base, que o negócio está difícil, a gente treme na base. É verdade, Jesus. Aí ele disse, não, mas eu vou obedecer. Eu vou voltar. E
quando ele volta, lá vem Esaú. Aí ele começa a mandar gado, ovelha. Não, meu senhor que está vindo aí atrás. Esconde a mulher atrás, né? A que ele mais amava. Esconde lá o filho. E aí ele vai. E quando ele chega, irmão, que Esaú vem, a palavra de Deus diz assim, irmão, a palavra de Deus é maravilhosa, que Esaú abraçou ao seu irmão e chorou muito. Ali foi a restauração plena daquela divisão que havia entre esses irmãos. Então, irmão, não há nada perdido, não. Eu creio assim, Jesus. Creia que não há nada perdido. Eu creio. Se você está apresentando e você crê, Jesus vai salvar. Eu creio, Jesus, Tem eu hora, creio. irmão, que eu tremo mesmo na base. Eu agora estou sozinha nesse casarão aí. É eu e meu marido, né? Minha filha foi, Deus abençoe, está na casa dela. Mas a senhora fala assim, Jesus, a idade que eu estou, para ajeitar, minha filha disse, mãe, onde eu entrei aqui de noite, a casa toda arrumadinha, e minha filha, eu passei o dia todo deitado, passando mal. Mas quando deu 4 horas, eu levantei e disse, Jesus, não posso. Levantei, arrumei tudo, ela, sabe por quê, irmão? É Deus que faz. Vamos buscar primeiro o reino De Deus. o reino De Deus. e a sua justiça. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Qual é a promessa que Deus falou? E tem coisa que a gente olha assim, só Deus para restaurar, irmão. Mãe. Não há nada, a gente consagra, a gente jejua, mas a gente tem que ter fé em Deus, que Ele vai cumprir. Eu, quando eu estou num problema muito sério, eu pego logo a palavra, olha, Senhor, aqui está escrito na tua palavra. Eu quero essa palavra se cumprir na minha vida. Amém, Jesus. Eu não estou na Aleluia. igreja porque eu sou boazinha, eu não fico ali naquele cantinho porque eu quero, não. E tem dia que dá vontade de ficar em casa. É verdade, Jesus. Mas É eu olho verdade. um lado do lado do outro, eu vou para a igreja, que ele Deus vai dar no cântico. Aleluia, é E verdade. a minha fé vai ser alimentada. Aleluia. A escola dominical nesses dias, irmão, está falando muito sobre isso. Os patriarcas, né? E tem muita gente que infelizmente ainda não valoriza a escola dominical. Eu não vou pecar, não, irmão. Vou falar o que Deus está falando. Amém, Jesus. Não vem, É verdade, meu Deus. porque muitas das vezes tem tempo, mas só corre na hora que o treco aperta. Eita, Jesus, é verdade. Aí corre para a casa Misericórdia de de Deus, mim, e Deus é Jesus. misericordioso, né, irmão? Aí você vê essa experiência. Irmão, eu fiquei tão feliz quando eu comecei essa palavra. Eu disse, Senhor, eu te agradeço. Porque, Senhor, Tu falou, Ele planejou, mas Deus não deixou, né? Acontecer. Diz aqui, ó, no 33 de Gênesis. Deixa eu botar aqui meu óculos, que eu quero... Eu creio que os irmãos estão compreendendo. Amém, Jesus. No 33 fala do encontro de Esaú com Jacó. Jacó não era mais enganador. Jacó, Deus mudou o nome dele para Israel. Ele já tinha tido um encontro com Deus, mas tem situações, irmão, que a gente treme na barra. Porque nós somos humanos. Muitas das vezes a gente vê, aí o Senhor me guarda, tem misericórdia. Porque às vezes a gente quer, né? Se deixar a emoção, o sentimento aflorar, você cai na carne. É verdade, Jesus. E aqui no Gênesis, né, quando fala do encontro de Esaú com Jacó, eu vou ler até o 4. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú. 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, Leia e seus filhos atrás. Porém Raquel e José os derradeiros. E aí diz mais assim, então, não foi Jacó que correu ao encontro de Esaú, eu acho isso lindo. Ah, Senhor, me capacita com essa palavra. Então Esaú correu ao encontro, o
o abraçou e lançou sobre o seu pescoço, beijou e chorou. Amém. Porque ali houve uma reconciliação. Verdade. Ali houve um perdão. Tem gente que fala assim, está perdoado, mas não quero mais conta com você. Perdão, irmão, quando é liberado, a gente olha no olho do irmão. É verdade, Jesus, me ajuda, Senhor. Acusando, lembrando. É verdade, misericórdia de mim, Deus. Eu achei linda essa passagem. Que Deus nos dê condição, graça, unção, poder, para quem é pai, né? Orientar os seus filhos e não ter preferência. Porque até nos dias de hoje, a palavra de Deus diz que há preferência, tem uns que preferem. E isso traz um perigo, traz uma coisa terrível para a família. Muito terrível. Eu lembro que uma vez, eu tenho trabalhado muito com a minha filha e ela ficou 5 anos depois que Jesus levou meu filho comigo aqui, né? Mas eu sempre trabalhando, orando, falando com ela e tal. E sempre trago ela para dentro da palavra. Nainha, ela é preocupadíssima comigo. Aí, Nainha, Deus está tomando conta de mim. Cuida do seu esposo, cuida das suas filhas. Eu sei que você me ama. Mas vai chegar um dia, eu louvei a Deus, irmão. Eu estou grata, estou muito feliz com o Senhor. Amém. Ela comprou essa casinha aí, o marido está restaurando, o marido ficava mais em Salvador e ela comigo. E aí, às vezes, ela ia para Salvador, ela tem um apartamento lindo lá em Salvador. Mas devido a esse processo que eu passei, aí ela ficava muito comigo, né? Agora ela está na casa dela. Aqui, irmão, eu saio do meu portão, mas, irmão. Verdade. Quem faz isso, irmão, não é porque a irmã bicha é boa, não. É porque É Deus, conhece aleluia. a minha estrutura. É verdade. Aleluia. É Deus desse jeito. conhece a minha estrutura. Então eu louvo a Deus, irmão. Amém. Eu agradeço a Deus, o meu filho mais velho mora no Rio de Janeiro. Presbítero lá na igreja. Todos os 3 netos meus são batizados nas águas. Amém. Fui para o batismo do mais velho, depois fui, quando cheguei lá, se batizou o mais novo e a menina. Amém. E eu ligo para ele e disse, ô meu filho, eu fico tão feliz. Por quê, mãe? Porque você pode dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Isso é oração. Verdade. Isso é saber que Deus vela pela sua palavra para cumprir. Tá difícil? Tá, irmão. Tá complicado? Tá. Mas se Deus falou que Ele vai fazer, Deus tem que poder. Às vezes, irmão, a gente é tão precipitado, né? E vai querer fazer, né? Ou, não, irmão, confia. Eu me seguro muito nas promessas de Deus. E ultimamente eu estou trabalhando esse versículo na minha vida. Porque, irmão, é triste uma família quando os irmãos estão desunidos. Irmão briga, irmão. Vem dizer que não briga não, que briga. Briga sim, Né? muito. Tem aquela briguinha, mas se você for falar mal da irmã ou do irmão de Dimona, ela vai ficar de braço cruzado? Ela vai cair para dentro para defender. Entre nós, irmãos, a gente não faz, né, irmão? Depois volta aquela. Mas a gente não permite. Se tiver alguém batendo ali no irmão, ele estiver aqui, ele vai sair daqui e vai lá. É verdade. Tomar dor. De graça. Então, irmãos, que possamos trabalhar essa palavra. Vai para casa, estuda sobre essa palavra, que falou muito no meu coração. E o versículo que me chamou muita atenção foi esse, quando ele disse, quando meu pai, estou terminando, viu? Para a gente encerrar e fechar bem. No 27, no 41. E aborreceu Esaú a Jacó, por causa daquela bênção, porque o seu pai o tinha abençoado. Esaú disse no seu coração,
chegar-se-ão os dias de luto de meu pai. Então eu matarei Jacó, meu irmão. Deus deixou registrado isso aqui, irmão. A gente tem que só abrir a mente e Deus falou. Vamos ver, irmão. Porque há essas discórdias na família. Mas no 33 tem um encontro de Esaú com Jacó. Que encontro maravilhoso, irmão. Foi o dele. E foi, então Esaú correu ao encontro do seu irmão, né? Abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou e chorou. Depois levantou seus olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado ao teu servo. Então, irmão, a palavra de Deus é maravilhosa. É sim, glória a Deus. Remédio para tudo. Aleluia, glória a Deus. Não desista da sua família. Amém, Jesus, Não é desista verdade. dos seus irmãos. Que muitas das vezes tem muitos irmãos, né? Que os irmãos foram criados aqui e estão fora. Mas a oração do pai e da mãe, e você que é irmão, está na casa do Senhor, está intercedendo, vai chegar a hora e o dia que eles vão retornar à casa do pai. Amém, Jesus. Então a gente tem que alimentar esses Verdade, Deus, verdade. Nos Senhor, ajuda, Senhor. eu quero que a minha família, naquele grande dia, estejam todos lá, Amém. Amém. sem acepção. Verdade. Eu, às vezes, eu medito muito, eu viajo muito na vida de alguns irmãos, porque Deus me deu privilégio, né, Tomás? Eu me lembro do irmão Arnaldo, né, e a irmã Mira aqui. Filhos, né? Deus abençoa assim, né, de irmão, né? E hoje, às vezes eu vejo o irmão Arnaldo aí, eu sei que o coração dele se alegra muito de ver o filho dele aqui. Verdade. Firme, falando na obra de Deus, mas tem alguns que estão fora, não é isso? Verdade. Mas o Deus que vela pela sua palavra há de trazê-los. Trazer na autoridade do nome de Jesus, porque a oração da irmã Mira e do irmão Arnaldo não é vão, não. Todas as nossas orações estão registradas lá no livro do céu. Então, irmão, Deus me trouxe essa palavra. Quando a irmã falou comigo, meu Deus, é Constituição. Mas só Deus pode fazer uma coisa tremenda dessa maneira. Porque quando a gente quebra alguma coisa, a irmã estava usando aqui o exemplo, né? A gente cola, mas não fica perfeito. Verdade. Né? Não fica perfeito. Não fica como era o original. Mas o sangue de Jesus derramado lá no Calvário é aquele que dá um banho, purifica e torna aquela pessoa nova criatura para levantar a cabeça por onde for, falar: é tu mesmo, é Jesus me salvou. Aleluia. Glória a É tu Deus. mesmo, é Jesus me libertou. Rapaz, ô irmão, você viu aquele menino que estava dando trabalho, hoje ele está lá dando glória, dando terra, falando em mistério, porque o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Verdade. Então, irmão, vamos continuar ajudando os irmãos, vamos orar um pelos outros. Irmã, esses dias eu estou só agradecendo de morar do lado da igreja. Amém. Verdade. Porque os irmãos aqui, eles sabem, eu saía muito, viajava, caía na estrada, machucava, vinha pregar, saía de Valença para pregar aqui. Aí Deus me bota aqui do lado da igreja. Amém. Eu estava fazendo uns exames e o médico me olhou assim, não quis nem falar que eu fui sozinha, né? Ele disse só assim para mim: Dona Mirte, a senhora está sem vitamina nenhuma no seu corpo. Irmão, um cansaço, uma fadiga, uma coisa. Jesus, o que é isso? Estou lá, passou um bocado de vitamina. Agora eu digo assim: teu sangue tem poder. Amém. Teu sangue nos garante vitória. Completei 75 anos. Amém. Mas, irmã, a minha casa é escada. Eu acho que eu subo mais de 20 vezes
E Deus, porque quem mora em casa que tem quarto em cima, irmão, é uma coisa. Mas sabe o que Deus fala para mim? Cada vez que você sobe, você desce, estou fortalecendo o Senhor. Amém. Então, irmãos, é coisas tremendas. Amém. Deus está fazendo. Deus tem me dado uma visão tremenda e eu estou segurando. Jesus, Amém. eu vou ver em vida. Amém. Glória a Eu digo Deus. para Deus, tu não vai me levar para depois falar. Não, eu vou ver em vida. Amém. Porque Deus é fiel. É sim, E eu Jesus, congrego é numa sim. igreja É sim. intercessora. Verdade, Uma igreja Deus. que intercede. Verdade, Deus Deus. disse, eu tenho tantos irmãos na igreja que você pensa assim, mas eles param até de orar e estão orando por você. O que é isso, verdade, irmão? Jesus. Bondade e amor de Deus nas nossas vidas. É verdade. Então, irmão, assim como Deus restaurou a Esaú e Jacó, Ele tem poder para fazer Tem isso na sim, nossa glória a família. Deus, eu creio, Jesus. Eu louvo a Deus, irmão, pelo que deu. Quando eu vim para cá, só tinha eu de crente. E eu sofri muito com a minha família. Ah, ela é crente para agradar a sogra. Ela foi morar lá para agradar a sogra. Meu Jesus, tem misericórdia de mim. Ninguém era crente. Jesus salvou minha mãe. Aleluia. Jesus salvou minha irmã. Glória a Deus, Os filhos Deus é da minha fiel. irmã, todos servem ao Senhor. Minha irmã Oh, é Jesus, pastora. tu és fiel, minha tu és sobrinha, fiel. o marido é presbítero, ela é presbítera lá na igreja. Tu és Ai, fiel. Jesus, tem muito me alegrar, tem muito te agradecer. Porque me perseguiu tanto quando ele. Minha irmã, estou passando esse assim. Dobra o joelho, que agora chegou a sua hora. De começar a clamar. Então, irmão, eu louvo a Deus. Eu agradeço a Deus por esta igreja de todo o meu coração. Amém, Jesus, glória a Deus. Deus sabe. Já pensou, irmão, se eu morasse longe da igreja, ia ser mais dificultoso para mim. E Mariana é testemunha. Eu cansava de ir para a sede, não pedia carona a ninguém. Pegava o carro e vinha para cá, o ônibus soltava ali e vinha andando. Mas hoje, eu tenho que ter cuidado com a minha saúde e a minha idade. Verdade. Eu não tenho essa estrutura de 40 anos, né? De 50, quando eu cheguei aqui, né? Estava com sangue. Mas eu digo sempre, quando Deus me chamar e me dar oportunidade, eu vou fazer na obra do Senhor. Deus é fiel, Deus é Mas eu vou fiel. ministrando aquilo que Deus traz no meu coração. Então vamos ver o exemplo de Esaú e Jacó. Família dividida. A irmã disse, se tiver um na família servindo ao Senhor, pode crer e confiar que Deus vai trazer o resto. Amém. Por quê? Porque Deus vela pela sua palavra. Então que Deus abençoe os irmãos. Amém. Continue me Glória a ajudando em Deus. oração. Glória a Deus. Sou muito carente da oração da igreja. Eu amo esta igreja, irmão. Eu amo de paixão. Amém. Porque aqui os irmãos têm me abrigado, têm me abraçado, entendeu? Esses irmãos aqui eu moro até perto. Mãe dela mora aí do lado. Pergunta se ela está toda hora na minha casa. Difícil. Mora do lado. Mas a comunhão, a unidade é aquela que faz a gente vencer os obstáculos. Muitas das vezes a gente não chega nem para pedir oração. Mas o Espírito Santo vai lá, né, ô irmão Tomás? Ó, ajuda-me aí. Não é não, meu irmão? E eu sei que sou abençoado por isso. Então, reconstrução, restauração, como foi na vida de Jacó e de Esaú, também Deus está dizendo, eu continuo trabalhando na família. Eu creio, Jesus. Você crê nisso? Eu creio, Jesus. Eu Crê nisso, creio. irmão? Eu creio, Eu vou pedir que os Jesus. irmãos fiquem de pé. Eu vou pedir licença aqui ao pastor. Amém, Jesus. Eu creio. Eu creio, Jesus. E Fica de pé recebo. aí. Saia daqui, eu sei que os irmãos têm essa convicção de Deus restaurar. Enquanto há vida, Eu espero. há esperança. Eu tenho pedido ao Senhor, renova. Deus me dava assim, tanto sonho profético, tremendo. E eu tenho orado, Senhor, me ajuda.
me mostra, fala. Então, irmão, creia na sua oração. Irmão, creia na sua intercessão. Porque às vezes é mais fácil andar na muleta, né? Oi, irmão, ora por mim. Eu estou confiando. Pastor, ora por mim. Não, o pastor está orando por mim. Mas o nosso Pai quer ouvir a nossa oração. Deus nos abençoe, que Deus guarde, proteja. Eu quero pedir logo oração, já mandei falar para a Dimona, que amanhã é um ciclo de oração, viu, Dimona? O irmão vai vir me buscar aqui para um ciclo de oração. Irmã Noêmia. Ele já foi pastor aqui, né? Esqueci o nome dele. Congregou aqui, pastor Charles. Aqui, né? Então aí eu não posso dizer não. Ele, irmão, isso, eu digo, meu Deus. Eu não gosto de faltar o ciclo de oração daqui. Mas, irmão, pelo amor de Deus, está certo. Orei, tá bom, eu vou. Então, os irmãos orem para que Deus desperte, que os irmãos venham para o círculo de oração, tá certo? Amém. Deus nos abençoe, amém. Amém.